Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos iniciando o mês de junho, especialmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, por excelência, Santíssimo Sacramento, por causa da festa do Corpus Christi, Santo Antônio, que é querido de muitos, de todos, em realidade, todo bom cristão tem alguma devoção com Santo Antônio. Depois São Pedro e São Paulo também. Então, é um mês de muitas festas. Então, vamos aqui, já que celebramos uma missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, vamos considerar um pouco sobre o Sagrado Coração. Segundo este padre Leon Deon, que foi o fundador de uma congregação do Sagrado Coração de Jesus, que tem a infelicidade de, como todas as congregações, de terem perdido o seu espírito, não? E esta congregação, por exemplo, tem um padre Léo, foi dessa congregação, que descansa em paz, padre Zezinho, olha só, se o padre Deon tivesse vivo, eles talvez não seriam o que se tornaram, ou talvez nem teriam entrado, mas não deixa de ser um grande sacerdote, e ele não foi nem beatificado, nem canonizado, muito menos, e nem será, porque ele escreveu a verdade sobre os hebreus, como ele falou deste povo, o que eles são e serão, os crimes cometidos. Então foi proibida a sua beatificação e canonização, assim que também reparação dos absurdos por ele ter dito a verdade. Então vamos comentar as palavras que ele escreveu aqui com seu coração sobre a união ao Sagrado Coração de Jesus, ou as disposições que devem ter as almas votadas ao Sagrado Coração de Jesus: adoração, amor, imolação e oração. É o título deste capítulo 32º deste livro que ele escreveu. Então vai dizer o padre Deon, que descansa em paz, que nos séculos passados, de São Paulo aos Hebreus, Deus nos falou de diversas maneiras pelos profetas, mas hoje, de São Paulo, ele nos faz ouvir as palavras mais maravilhosas e eficazes de seu Filho. Então começa o padre a dizer, seguindo São Paulo, que no Antigo Testamento Deus falou por intermediários. Foram os profetas, foi Moisés que intermediou a voz de Deus, todos os profetas. Agora no nosso Testamento, novo e eterno, não foi Deus por alguém, foi o próprio Deus que nos falou. Há uma diferença imensa. Não que seja menos palavra de Deus, os recados do Altíssimo no Antigo Testamento, do que o Santo Evangelho. Todas brotaram de Deus, mas não é a mesma coisa ter um emissário de Deus como profeta e ter o próprio Deus que fala o que ele mesmo quer falar. Pois então, esta é uma diferença considerável. Aí segue o padre dizer: não podemos dizer também que depois de nos ter mostrado pela palavra dos santos os caminhos diversos que conduzem à união divina, nosso Senhor veio Ele mesmo nos mostrar um caminho melhor ainda, um caminho mais rápido e mais doce, o caminho do seu divino coração. E é verdade. Nós vamos ver, se os senhores prestarem atenção, na metodologia do bom Jesus, nosso Deus. Ele nasce no presépio. Quem enxergou Deus no presépio? São José, a Santíssima Virgem, 3 pastores e 3 magos, ninguém mais. Aí Nosso Senhor vai ficar baixo o ocultamento 30 anos. Depois quem vai enxergá-lo? Alguns. Não é a multidão que segue atrás dele, hein? Não é a sinagoga, porque os sacerdotes viram que ele fazia muitos milagres e tinham que matá-lo. E depois Nosso Senhor vai pregando, vai ensinando os rudimentos, aí vai conquistando as almas pela verdade e pelos milagres. Mas esta metodologia de Nosso Senhor vai buscando as almas retas, as almas que querem conhecer a verdade, e ele vai ensinando claramente. Até o momento que ele diz que ele ia instituir um sacramento do seu corpo e sangue. Muitos se escandalizam, ele perde seguidores.
Aí ele diz que vai morrer, e todos tinham expectativa de quê? De que ele tomasse o reino de Israel da mão dos romanos, e ele vai morrer crucificado. E quando ele ressuscita, o que ele vai encontrar? Discípulos de Emaús desconsolados pela morte de Nosso Senhor, e aí ele vai abrindo, tirando as escamas dos seus. Mas é muito pouco, hein? Em número. Mas, por outro lado, Nosso Senhor vai conquistando nas almas pela verdade, até o momento que, entre feitos de ressurreições, de limpeza de leprosos, de cura de paralíticos, Nosso Senhor mostra o seu coração. E aonde ele mostra o seu coração? Do alto do Calvário, quando a lança abre o lado de Nosso Senhor, perfura o coração de Jesus, do qual saiu sangue e água, da onde nasce a Santa Igreja, da qual nós temos a dita de ser filhos. E aí ele mostra o caminho perfeito de chegar até ele. E o padre Lacordaire dizia que quem está aos pés de Jesus está mais próximo do seu coração, e é verdade, porque ao estar aos pés de Nosso Senhor para ouvi-lo, como Maria, está perto do seu coração, de onde ele encontrou misericórdia, ao ouvir Nosso Senhor. Então a união, segue o padre a dizer, ao Sagrado Coração de Jesus, resume todas as formas da vida interior. Aqui não é uma questão de entrar naquelas disputas que os senhores devem ter visto, ouvido, dos livrinhos de ascética, entre a vida contemplativa de Maria e a vida ativa de Marta. Não é isso, porque o padre vai explicar em outro capítulo que a vida perfeita é a fusão das duas. Temos que ser Maria rezando e Marta trabalhando, e uma só alma fiel a Deus. Mas em todo caso, Maria e Marta servem, uma trabalhando e outra rezando, ao Sagrado Coração de Jesus. Quando Santa Marta queria cozinhar, não era por outra razão que agradar o Sagrado Coração de Jesus que foi visitar sua casa. E quando Maria deixou tudo para ouvir, não queria nada mais que ouvir o que? As palavras do Sagrado Coração de Jesus, que veio falar baixo seu teto. Então a alma fiel, todo batizado, que quer viver a perfeição do Evangelho, tem que estar trabalhando como Marta para o Sagrado Coração de Jesus. E ouvinte contemplativo como Maria, para ouvir as palpitações do Sagrado Coração de Jesus. E segue o padre Deon a dizer, é bom entregar-se no Sagrado Coração de Jesus aos sentimentos da vida purgativa, ao ódio do pecado e às lágrimas reparadoras em união com as tristezas do Salvador no Getsemani. Aí nós vamos entender porque as almas reparadoras são as almas que, como Marta, trabalham para quê? Para reparar os trabalhos que os ociosos não fazem por Nosso Senhor. E as almas como Maria rezam para reparar o silêncio das almas que não rezam para adorar o coração de Jesus. E por quê? Porque ambas, trabalhando e rezando, entram no Sagrado Coração de Jesus e ouve o quê? O eco da voz que disse que não é amado. Nosso Senhor se queixou e disse, eis o coração que tanto amou aos homens e recebeu em troca ingratidões e desprezos, foi o que ele disse. Palavras semelhantes Nossa Senhora vai dizer em Fátima quando mostrar também o seu coração imaculado. Então as almas apostólicas, como Maria e Marta, elas vão ouvir o coração de Jesus em queixas e reparar as queixas, trabalhando e rezando, adorando o Sagrado Coração de Jesus. E aqui segue o padre a dizer, une-se facilmente as virtudes de Nosso Senhor, que se chamou a si mesmo doce e humilde de coração, e que praticou tão eminentemente todas as virtudes nesse divino coração. Então o exemplar é verdade, é muito católico, absolutamente correto, imitar um santo, sem lugar a dúvida, devemos, os santos de nossa devoção. Mas qual é o exemplar, a forma da virtude? É o que Nosso Senhor fez e ensinou. Tanto que se juntássemos todos os santos, nós teríamos todas as artérias do coração de Jesus, porque cada um foi uma, do seu jeito, do seu modo, segundo o Espírito de Deus. Então, se nós queremos ser algo, nós devemos imitar a Nosso Senhor e ter a conduta de Nosso Senhor. E como conhecer? Entrar no coração de Nosso Senhor e deixar que Ele mesmo se mostre a nós e o que vemos pela fé, obrar por nossas virtudes tentadas.
Mas é sobretudo pela vida de união, segue o Padre Deon a dizer, pela vida de amor, que o coração de Jesus é o foco em que se pode acender o mais puro e mais ardente fogo da caridade. Aqui se assemelha por uma comparação, mas em todo caso se assemelha. Assim como o tratado da devoção à Santíssima Virgem nos faz amar a Deus sem interesses, um amor limpo, assim a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos faz inflamar-nos, não com fogo aceso pelas nossas devoções singularizadas, mas por uma chama que veio do coração de Jesus. É a caridade do Senhor nosso Deus que nos inflama. É diferente. É arder com a chama que se consome como a sarça ardente sem se apagar. Este é o coração de Jesus. Ninguém pode apagar a chama do coração de Jesus, hein? Uma vez acesa na encarnação, arderá até a eternidade. Caridade, uma lâmpada que não pode ser apagada. E as almas que andam nas trevas querem como as mariposas, hein, que vê as luzes e ficam dando voltas. Então, se as nossas almas são como mariposas que buscam a luz, estarão ali atraídas pela luz do puro amor, que é o amor de Deus que tem em coração desde o momento da encarnação. E diz aqui, é o grande desejo, dizia Santa Margarida Maria, que o Sagrado Coração de Jesus tem de expandir abundantemente as profusões do seu amor, que o leva a revelar esta devoção. O Sagrado Coração de Jesus é um abismo sem fundo, todo cheio de tesouros, de amor e de graças. Então, as almas que entram no coração de Jesus caem no abismo sem encontrar o fundo, porque não tem. E são inflamadas num fogo que não sofre arrefecimento. É inteiramente chamas de amor que purifica as almas. E depois encontra lá toda a graça. E não só toda a graça, mas a fonte de todas as graças. Porque nosso Senhor é a fonte da graça. E nós, tão desgraçados que nos encontramos, é porque estamos longe do coração de nosso Senhor. E segue aqui a dizer também, o Sagrado Coração de Jesus é o Santo dos Santos, o Santo de amor e como um novo mediador entre Deus e os homens. Lembremos que nosso Senhor, enquanto homem, é o mediador, é a ponte entre o céu e a terra. Então, o pecado que é o quê? É justamente se afastar do céu e se fazer inimigo de Deus, para voltar a ser amigo de Deus, temos que subir ao céu por esta ponte, que é nosso Senhor, o único mediador, baixo o qual outro nome não há salvação. Então, vemos até o presente que o coração de Jesus encerra absolutamente todas as necessidades dos filhos de Adão, porque somos desgraçados pelo pecado. O que nós precisamos de graças? Nós precisamos da fonte das graças, o coração de Jesus. Nós tentamos, e às vezes nossos trabalhos não têm êxito, porque falta trabalhar como Marta, Santa Marta, para o quê? Para a glória do coração de Jesus. E às vezes nossas orações tentadas, distraídas, que não perseveram. A vida de oração tem tantos inimigos neste século, e como crescer numa vida interior? Dentro do claustro do coração de Jesus, nosso Senhor. E aí segue o Padre Deon a dizer: pudesse eu descobrir para toda a terra os tesouros de graças que nosso Senhor quer espalhar sobre os que praticam esta devoção. E é verdade, nosso Senhor mostrou seu coração, fisicamente falando. Ele abriu o seu peito e mostrou o coração que nos ama. E o coração de nosso Senhor segue palpitando no céu em seu corpo glorioso, fisicamente falando. Tem um coração que palpita de amor buscando a nossa salvação, junto com o coração da Santíssima Virgem. Então as nossas almas não podem. Há uma incapacidade, segundo a piedade e o temor de Deus, de ficar indiferente a um coração que nos ama desse jeito, hein? E por outro lado, nosso Senhor é glorioso, poderoso, sem nós. Nosso Senhor não é mais Deus nos amando, mas Ele faz isso somente por suma e extremada bondade do Altíssimo, que não tem nada a ganhar com isso, hein? De nos enriquecer. E faz por quê? Porque nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus ama o que criou. E nos dá a chance de o quê? De nos enriquecermos com as suas riquezas. E nos inflamarmos com suas chamas, e de servir a Deus com uma profusão de intensidade e graça, à semelhança dos anjos que estão lá no paraíso. Aí vai descrever agora o Padre Deon um pouco sobre esta devoção.
O fim dessas almas, ou seja, as Martas e Marias que andam querendo trabalhar e contemplar Nosso Senhor, o fim dessas almas é dar ao coração de Jesus, sob auspícios da Virgem Imaculada, as adorações, os louvores, o amor desinteressado. É diferente. Não estou a dizer que às vezes o interesse não mova. Nós precisamos de um motor. Mas com a nobreza de alma, uma nobreza católica, busca amar a Deus por quê? Porque Deus em si mesmo é digno de ser amado sobre todas as coisas. Não é pelo que Deus tem a nos dar, é muito mais, é por Ele mesmo. Isso chama um amor desinteressado. Então esta devoção vem nos purificar deste fundinho de interesse, dessa nódoa de utilitarismo que se impregna as almas deste mundo. Não é pelos milagres de Nosso Senhor, não é porque Ele multiplica pães, não é porque Ele cura cego, não é porque Ele ressuscita mortos, é porque Ele é Deus. E como Deus deve ser adorado, então por isso vamos ao seu coração. E segue o padre descrevendo: Santa Margarida Maria, nas grandes revelações de Parelimonial, de propagar o culto do Sagrado Coração, de lhe procurar as homenagens públicas, de levar em sua honra santuários e altares, de lhe dizer nosso amor e nossa compaixão nas expansões da oração e da adoração ao Santíssimo Sacramento exposto sobre os nossos altares, de lhe oferecer nossos corações imolados nos trabalhos, penas e sacrifício de cada dia, e no ministério que exigem mais devotamento e abnegação, como são os cuidados dos trabalhadores, dos pobres e das missões longínquas. Ou seja, todas essas ações devem ser repercussões de almas que buscam amar o Sagrado Coração de Jesus. E fazer o que? Ele ser servido, porque ele é um rei. Então o culto ao Sagrado Coração de Jesus realça e coroa todo o obrar católico. Um sacerdote ao serviço do coração de Jesus é diferente, vai exercer o que? O amor e a misericórdia e também a justiça desse coração ao administrar os sacramentos. E as almas que se aproximarem de Nosso Senhor vão ser atraídas pelo seu amor, que é o grande atrativo de Deus, porque é a bondade por essência. É totalmente diferente. E as características: Santa Matilde, que é uma santa beneditina, apóstola também dessa devoção, um pouco antes de Santa Margarida Maria de Alacoque, ela dizia o quê? Que a característica é louvar o coração de Jesus. Aqui me detém um pouco, queridas almas, porque tem palavras que nos soam desagradáveis. Não sei se são os meus ouvidos traumatizados de renovação carismática e nesse país de apostasia protestante, mas quando nós ouvimos a palavra orar, louvar, bendizer e exaltar, parece que há 5 minutos de carismatismo e protestantismo entre nós, mas não. O demônio é um ser abominável. E ele coloca nódoa de ranço em palavras que expressam muitas coisas. Louvar é o que nós vamos fazer eternamente no paraíso. Quem se salva vai louvar a Deus por toda a eternidade. Então o demônio jogou ácido sobre esta palavra, e como nós vemos essas euforias e essas estupidezes por aí de gritarem, uivarem, delirarem, gemerem e todas estas estripulias feitas em nome de um louvor, que não é louvor, isso é um absurdo. Então nós olhamos com um certo trauma, mas não, vamos limpar com o colírio de Deus nossos olhos e nossos ouvidos. A finalidade do devoto do coração de Jesus é louvar. Louvar é falar o que? É bem dizer, é falar bem de Deus. Por isso as almas que têm esse espírito sabem, quando vê uma cruz, bendito seja Deus. É bem dizer, falar bem de Deus, mesmo quando a cruz está sendo oferecida. Quando temos uma graça e falamos bendito seja o Sagrado Coração de Jesus, estou falando bem do coração de Jesus, estou louvando o coração de Jesus. E essa disposição de alma não é protestante, não é carismática, é católica, porque nós, os que nos precederam e estão no paraíso, estão fazendo isso desde o momento que entraram no céu e vão fazer até por toda a eternidade, não terá fim. E Santa Gertrudes vai dizer que a este louvor se deve somar o amor divino. Ninguém pode falar bem de quem não ama.
Então, se nós não podemos louvar a Deus, é porque nós ou não amamos ou não conhecemos. E amar o que não se conhece também é uma incapacidade, em realidade. E ao conhecer o amor de Jesus que se manifestou a rasgar seu peito e fazer o que fez, hein? Nós não ignoramos esse coração. Então, temos que louvar. E junto com o louvor, devemos amá-lo, querer a sua glória. E o atrativo principal, dizia Santa Margarida Maria, explicando aqui o Padre Deon, é com o puro amor, a reparação honrosa ao coração ultrajado de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Aqui me detenho. Queridas almas, o sacrilégio é tratar algo sacrossanto de maneira indevida. E é gravíssimo o pecado. E o sacrilégio, não pensemos que é só um maçom que vem e faz um absurdo, ou um satanista. Não, eles fazem, mas também tem muitos sacrilégios entre almas que se dizem católicas. São aqueles pecados escondidos por vergonha de dizer na confissão e comungamos aí com um pecado mortal escondido. Aquela comunhão é sacrílega. É igual à comunhão de Judas, a mesma. Vendemos Nosso Senhor por uma vergonha de dizer um pecado, por uma vergonha de ter escondido tal pecado e de ter vergonha de receber o perdão de Deus. E olha, abundam-se as comunhões sacrílegas, hein? E eu falo dos meios católicos de sempre, as pessoas, porque ao terem em pouca monta a majestade de Deus, as comunhões são mecânicas. A assistência às coisas sagradas são mecânicas. E por quê? Porque falta o quê? A piedade e o temor de Deus. No céu os anjos tremem diante de Deus. Assim viu Isaías os anjos tremendo. E São João também no Apocalipse. E nós, que podemos tremer mais do que os anjos, porque nós temos corpos, nós tratamos com menos fervor a Deus do que uma cena terrível de um romantismo que derrama lágrimas, de uma novela estúpida que todos ficam lá com pena do que aconteceu, ou do acidente que aconteceu com sei quem, que Deus tenha piedade, mas ao drama da cruz, do sacrifício de Nosso Senhor, nós passamos como se fosse nada mais, nada menos que uma coisa distante. E isso é irreverência. E a irreverência leva o quê? Ao sacrilégio. Com muitas irreverências, a alma se faz capaz de maltratar Deus. Então, a alma amorosa que ama o coração de Jesus e busca louvá-lo, necessariamente tem esse espírito de reparação. Louvar por aqueles que não louvam, amá-lo por aqueles que não o amam e tratá-lo bem por aqueles que o maltratam. Por isso, se faz aquele ato de reparação, nós fazemos depois da Santa Missa, mandado por Pio XI. É fazer o que os outros não fazem, é dar uma glória que Nosso Senhor tem o direito de receber, porque Ele é Deus, Ele conquistou toda a honra e toda a glória, e não estão lhe dando, então nós duplicamos a nossa medida dos nossos deveres, para que Ele não fique sem a glória que Ele merece. Esse é o espírito de reparação. E segue aqui, e o Padre Eudes vai acrescentar que é o reconhecimento para com a infinita misericórdia do coração de Jesus, que ele põe ao espírito, que opõe ao espírito do jansenismo. Então, os senhores lembram, já falamos em outra ocasião, que Nosso Senhor manifestou seu coração como quando havia essa heresia que afastava os homens de Deus, afastaram do Santíssimo Sacramento. Pois então, Nosso Senhor manifestou a sua misericórdia, atraindo novamente as almas ao Santíssimo Sacramento. Então, as almas devotas vão ter esse reconhecimento, em outra palavra, seria o quê? Gratidão a Nosso Senhor se manifestar, insistindo para que nos prostremos aos seus pés, porque somos bem-vindos aos pés do Altíssimo como adoradores seus. É uma honra isso. É uma dita, hein? O demônio, por isso o demônio persegue as almas, porque ele tem inveja do que nós temos a graça de fazer e ele não tem nunca mais. Uma vez que ele se levantou contra Deus, ele é eternamente um derrotado.
Ele não pode se arrepender. Por isso ele trabalha com todos os meios buscando a nossa condenação, porque ele, ao perder uma dita que está com Deus, ele não quer que ninguém tenha aquela dita. É um grande invejoso. E assim que nós temos a dita de fazer o que anjos que se perderam não podem fazer mais, e seguramente ocupar os lugares que eles deixaram vazios, então vamos ao coração de Jesus, tenhamos grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente com esses atos de saber louvar, bendizê-lo, agradecer. Alguns dos senhores são do apostolado de oração, é usar suas fitas quando desejarem nas missas, é lembrar do oferecimento diário que devemos rezar todas as manhãs, que expressa tudo isso em uma breve e tão bela oração, é fazer uma novena para sextas-feiras, primeiras do mês, é entronizar o seu Sagrado Coração, uma bela imagem honrada, venerada, com uma lamparina, com as nossas ladainhas o mês inteiro, que vai ouvir as nossas perguntas, nossos louvores, nossas gratidões, todas as nossas orações, porque é um trono que se dá em casa para Ele, e assim nós vamos fazer que se dilate este reino de nosso Senhor, e essa é a finalidade do catolicismo. Essa é a finalidade da igreja militante, fazer o quê? Dilatar o reino de Deus na face da terra. E qual é o grande meio? A devoção verdadeira, total ao Sagrado Coração de Jesus. Então peçamos a Ele que nos dê a conhecer essas palpitações, que nos causa esse impulso de tomar sua causa, o ódio ao pecado, o amor ao Santíssimo Sacramento, um espírito de adoração, de vida interior, que é muito mais do que rezar, é ter vida de oração, e então assim vamos viver como bons soldados do coração de nosso Senhor. Que a Santíssima Virgem Nossa Senhora nos ajude, nossos anjos da guarda intercedam por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.